Recebemos com muita honra o ministro Joel Ilan Paciornik, que nos distingue em nossa casa com sua presença para refletirmos a respeito do Tribunal do Brasil, um dos órgãos máximos do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça, que tem como função precípua, além de outros desideratos constitucionais, harmonizar a jurisprudência da legislação federal. Como advogados, sabemos que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça contribuíram para a consolidação da democracia no nosso país. Contribuíram também para o implemento das relações sociais, seja por conta de ter, de forma reativa, respondido aos anseios da sociedade nas causas que lhes foram entregues, ou seja, de forma ativa, como, por exemplo, organizando as jornadas do STJ para buscar, junto com a comunidade jurídica, mesmo antes da jurisprudência, a interpretação da nossa profusão de diplomas legislativos que encontramos no nosso país. A análise do tribunal, ao longo das últimas 3 décadas, não poderia ser melhor revelada, senão por um magistrado de carreira, que muito nos orgulha, na verdade, pelas suas decisões técnicas e pelas suas decisões escorreitas. Nossa saudação às demais autoridades aqui presentes, em especial aos integrantes do Poder Judiciário, da Justiça Federal, o nosso colega, contemporâneo de faculdade, doutor juiz federal Friedman Venpape, que também representa a Associação dos Juízes Federais do Paraná. Da mesma forma, celebramos pela primeira vez depois da minha posse a presença do nosso presidente da Ordem dos Advogados do Paraná, o Dr. Cássio Lisandro Teles. Também cumprimento os nossos amigos do Instituto de Direito Tributário, que eu cumprimento na pessoa da sua ex-presidente, nossa conselheira, doutora Heloísa Guarita de Souza. Cumprimento também na pessoa do nosso querido professor René Dotti, todos os professores aqui presentes. Muito nos orgulha ter a sua presença na sua casa. Cumprimento, finalmente, e com o mesmo brio e a mesma alegria, a presença dos ex-presidentes do Instituto dos Advogados do Paraná. Doutora Rogéria Dotti, o professor Carlos Eduardo Manfredini Rapner e o querido presidente Hélio Gomes Coelho Júnior. Senhoras e senhores, compartilho com os nossos associados nesta manhã o despacho do Supremo Tribunal Federal, que admitiu o Colégio de Presidentes dos Institutos de Advogados do Brasil, liderado pelo nosso presidente Hélio Gomes Coelho Júnior, como amigo da Corte na ação de descumprimento de preceito fundamental que impugnou o inquérito empretado pelo próprio Supremo Tribunal Federal para apurar supostas falsas notícias, ou fake news, como queiram, versando sobre os integrantes da Corte. É de se louvar a iniciativa do Colégio, que nesse contexto de grave crise institucional, coloca-se atento e vigilante à defesa do Estado Democrático de Direito. Como bem ponderou o relator do caso, nosso sempre associado, ministro Edson Fachin, abro aspas, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista
interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo tribunal diretamente da controvérsia entre as partes, em sentido formal, possibilitando assim decisões melhores e também mais legítimas. Eu friso que a obstinação do ministro Fachin, que ao contrário de alguns de seus pares, insiste bravamente na dimensão colegiada da Corte, que prestigia o seu caráter institucional, e não em vaidades e posicionamentos pessoais dos integrantes. Complemente-se ainda a recentíssima manifestação do nosso querido ministro de coração paranaense, Nefe Cordeiro, nessa semana. Abro aspas, juiz não é símbolo de combate à criminalidade. Concluo invocando Collodi, que permanece sendo tão cara ao ministro Fachin e aos nossos associados. A todo momento, uma encruzilhada. Livremente preferimos um caminho entre os possíveis. A escolha é vitória, coroada de renúncias. Nesse instante, eu gostaria de convidar a nossa diretora de Direito Tributário, professora doutora Bettina Gruppemacher, para fazer a saudação ao ministro Joel Ilan Pacioli. Bom dia, tá ligado aqui? Bom dia a todas e a todos. Eu me senti muito honrada com o convite do nosso presidente, o Dr. Tarcísio, para apresentar o nosso ministro Joel Ilan Pacioli. É uma satisfação muito grande, porque a par de ser um ilustre ministro, um grande colega há muitos anos, enfim, e a orientação, né, que eu recebi do nosso presidente é que fizesse a apresentação curricular do ministro, o professor Joel, e faloei, como se diz, né, rapidamente, porque eu sou um perigo com o microfone na mão, já o professor Tarcísio já falou, e eu vou me limitar, então, à apresentação do ministro. O ministro Joel foi advogado, inicialmente, fez concurso para a magistratura estadual, fizemos juntos, inclusive, né? Foi juiz estadual, depois foi procurador do município de Curitiba. Na sequência, então, ele fez um concurso para juiz estadual, passou a integrar a magistratura estadual, federal, desculpa, e foi desembargador do TRF4, é mestre em Direito Tributário, também tive a satisfação de integrar a banca de mestrado do ministro, e hoje nos honra ocupando uma cadeira no Superior Tribunal de Justiça e vai nos falar hoje sobre os 30 anos de STJ, presente, passado e futuro. Então, eu registro mais uma vez o meu agradecimento ao Tarcísio pela oportunidade e passo a palavra ao ministro. Obrigado. Muito bom dia a todos. É uma grande honra, uma grande alegria, uma redobrada emoção estar aqui a convite dessa entidade que por mais de um século tem colaborado de forma muito presente para a difusão da cultura jurídica. Eu pensei que se fosse saudar aqui, eu teria que perder a manhã inteira saudando, porque todos que eu vejo aqui são meus amigos, o que me dá uma dupla sensação de estar à vontade, mas estar também com uma responsabilidade muito maior, de falar aqui em Curitiba, falar para amigos, colegas, enfim, pessoas que
fizeram parte da minha vida. Falar da história do Superior Tribunal de Justiça, na verdade, remonta para uma questão de compreensão, nós voltarmos à época da Proclamação da República, 1889. Por quê? Porque a partir de então, o primeiro governo provisório de 1890, antes da Constituição de 1891, estabeleceu o sistema federativo. Ou seja, não só se proclamou a República, mas se instituiu uma modalidade de República federativa. Naquela época já, Campos Salles, que exercia as funções de secretário dos negócios do governo provisório, justificou com muita clareza aqui o que significava a adoção do sistema federativo. Campos Salles, que era secretário de Estado dos Negócios da Justiça do governo provisório. Campos Salles definiu o novo sistema judicial. O organismo judiciário no sistema federativo, sistema que repousa essencialmente sobre a existência de duas soberanias na tríplice esfera de poder público, exige, para seu regular funcionamento, a demarcação clara e positiva, traçando os limites entre a jurisdição federal e a dos estados. A consequência maior para o judiciário foi, a partir deste, que foi a primeira lei, praticamente, de organização judiciária, que é o Decreto 848, foi o estabelecimento da Justiça Federal da União, de uma forma separada das justiças que existiam até então dos estados. A nossa federação brasileira, se nós formos pensar em termos constitucionais e até em termos mundiais, ela tem uma característica que é peculiar, porque nós temos, na verdade, 3 esferas de pessoas com capacidade política, diferentemente da maioria dos outros estados que adotam o sistema federativo, como, por exemplo, os Estados Unidos, onde há apenas a União como entidade e cada estado autônomo, cada estado independente. A grande maioria, então, dos países que adotam federação, adotam 2 ordens jurídicas, 2 pessoas políticas com capacidades distintas. A par dessa peculiaridade do Brasil ter 3 entidades como pessoas políticas, União, Estados, municípios, em termos de jurisdição, nós vamos encontrar só a jurisdição federal e a jurisdição estadual. E as constituições, ao longo da história, têm feito o seu trabalho de divisão das competências. E aí eu trago mais uma justificativa porquê da peculiaridade da Federação Brasileira. Se nós olharmos lá pelo artigo 22 da Constituição, vamos verificar que a União detém praticamente toda a competência legislativa em matéria de direito, por exemplo. A União legisla sobre direito civil, sobre processo civil, sobre direito penal, sobre processo penal, sobre direito trabalhista, cabendo aos estados, muito acessoriamente, alguma competência para legislar em assuntos tributários que sejam do seu interesse, e também aos municípios, e alguma coisa em termos de direito administrativo, e alguma concorrência em matéria de direito ambiental. Bom, feitas essas considerações quanto a esse antecedente histórico, e agora já vamos perceber por que eu assim o fiz, é que a história da Justiça Federal, ela se desenvolveu com tropeços, no sentido de que ela foi criada na República, mas no Estado Novo de Getúlio Vargas ela acabou sendo extinta. E ficou extinta durante muitos anos, por ato do governo ditatorial do Estado Novo, e a jurisdição federal era prestada pelos estados, ou pelas justiças dos estados. O que veio a suceder é que, após a Constituição de 37, nós tivemos a de 46, e esta, sim, restabeleceu a Justiça Federal de segundo grau, criando, na época, o Tribunal Federal de Recursos, que era o tribunal responsável por desempenhar as funções de segundo grau de jurisdição de toda a matéria da Justiça Federal. Em 65, o governo fez uma nova
uma nova reforma do sistema jurídico, uma nova reforma legislativa, e acabou por recriar a Justiça Federal de primeira instância, que acabou sendo instalada em 67, naquela época com juízes nomeados da primeira composição, dentre os quais a gente pode se lembrar do nosso saudoso ministro Milton Luiz Pereira, meu professor, querido amigo, que foi daquela turma de primeiros juízes federais, do ministro Carlos Veloso, hoje brilhante advogado, e tantos outros que fizeram, do professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, também. Aqui em Curitiba eram 4, né? Milton Luiz Pereira, Heraldo Vidal Correia, Manuel de Oliveira e Lício Blei Vieira também, da terceira vara, a quem tive a honra de muitos anos depois suceder na terceira vara federal. Mas, dentro ainda dessa perspectiva histórica, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, durante todo este tempo, era o responsável por desempenhar diversas atribuições jurisdicionais, entre elas, e eu já provo por quê, a de resolver os casos onde havia questões atinentes à interpretação, aplicação ou contrariedade à lei federal. Vejam, nunca o Supremo adotou e assumiu esse papel de corte puramente constitucional, nem depois de 88, nem depois da emenda número 45, o que é um problema para o seu funcionamento também. Mas nós tínhamos, por exemplo, na Constituição de 67, com a emenda número 1 de 69, praticamente uma nova Constituição, colocava entre as competências passíveis de exercer através de recurso extraordinário, davam ao Supremo a possibilidade de decidir em recurso extraordinário causas em que a decisão negasse vigência à lei federal ou julgasse válida a lei ou ato de governo local contestado em face da lei federal, ou desse à lei federal interpretação divergente da que lhe tenha dado outro tribunal ou o próprio Supremo Tribunal. Vejam que, da leitura, desse artigo 119 da Constituição de 69, nós vemos nitidamente que até aquela data o Supremo exercia as funções primordiais que hoje são repetidas no artigo 105 da Constituição e que são afetas ao STJ, no que diz principalmente, como muito bem disse o nosso presidente, a função principal do Superior Tribunal de Justiça, que é aquela de uniformizar a interpretação e aplicação de todo o direito federal. E essa tarefa é muito grande, porque, como nós falamos ao início, o direito federal é o direito que rege a nossa vida, ao dia a dia do cidadão. Por isso que muitos costumam dizer que o STJ é o Tribunal da Cidadania. Porque justamente é lá, é no seu dia a dia, que estão sendo decididas as questões das nossas vidas pessoais, questões de matrimônio, questões de filiação, questões de direito contratual, questões de direito tributário, enfim, toda a gama de bens jurídicos tutelados pelo Estado, através dos seus diferentes ramos, acabam sendo decididos pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem essa função de uniformizar, dar a palavra final sobre a aplicação do direito federal. Até tem uma expressão aqui, foi usada pelo eminente ministro Carlos Mário Veloso, com relação à criação da STJ, porque o ministro Veloso, ele foi juiz federal, passou pelo Tribunal Federal de Recursos, depois foi ao STJ e depois foi ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Veloso anotou, a certa altura, justamente para que pudesse o Supremo Tribunal realizar a sua missão de corte constitucional, criou a Constituição de 88 o Superior Tribunal de Justiça, que passou a exercer a competência do Supremo no que concerne ao contencioso de direito federal comum, vale dizer,
ao tempo em que a Constituição confere ao Supremo Tribunal as galas de guardião maior da Constituição, ela deseja que o Superior Tribunal de Justiça seja o responsável pela integridade, autoridade e uniformidade da interpretação do direito federal. Mas por que foi criado o STJ? O STJ foi criado para desafogar e colocar uma corte especial para julgar as questões de lei federal. Desafogar o Supremo, que já desde 1960 já se reuniam comissões preocupadas com o número de processos que chegavam ao Supremo, e já se sugeriu naquela época a criação de um outro tribunal. Isso na década de 60. Então nós demoramos para 88, 28 anos para tomar consciência de que precisava se criar uma corte federal de abrangência nacional e que cuidasse de tratar da lei federal. Porque o Supremo vinha até então desenvolvendo sem uma eficiência, sem uma velocidade que era cobrada pelo jurisdicionado. Na verdade, a Constituição de 88 fez, basicamente, claro, nesta área, tomou 3 grandes providências. Primeiro, criou o Superior Tribunal de Justiça com essa finalidade de ser o intérprete final da lei federal. Mas, além disso, a Constituição extinguiu o Tribunal Federal de Recursos, que era a instância segunda de toda a Justiça Federal. Mas extinguiu, em lugar do TFR, o Tribunal Federal de Recursos, criou 5 TRFs, Tribunais Regionais Federais, como uma forma de expansão da prestação jurisdicional da jurisdição federal em segunda instância. Porque se percebeu também que o TFR não dava vazão ao número de ações que crescia, principalmente a partir do momento em que a Justiça Federal passou a atender pleitos de camadas muito volumosas da população, como a questão da jurisdição previdenciária. A jurisdição que se exerce também sobre o controle dos contratos celebrados por autarquias federais e empresas públicas, como é o caso dos contratos do SFH. Quem se lembra, eu lembro porque eu era juiz aqui da Terceira Vara, nessa época em que choviam ações para discutir reajustes de prestações de imóveis comprados pelo SFH, crescia de uma forma assim, geométrica a litigiosidade em matéria previdenciária, e hoje é uma litigiosidade ainda muito grande, a ponto dos tribunais estarem tendo dificuldade, tendo que criar mecanismos de gestão para tentar dar vazão a essa pleiade de ações previdenciárias que ainda hoje existem. E não obstante ter sido criado juizado especial, hoje nós temos 2 justiças tratando de matéria previdenciária, né, que é a Justiça Federal Comum e os juizados especiais previdenciários. Então, por uma opção política da época, ou geopolítica, acabou se decidindo, e também aqui entre nós, né, porque posso dizer isso porque me sinto em casa, por falta de empenho dos paranaenses na época, a sede do TRF da 4ª Região foi em Porto Alegre, porque realmente a seção judiciária do Rio Grande do Sul tinha mais processos do que a seção judiciária do Paraná. Mas nesses 30 anos que o nosso TRF também fez, nós pudemos perceber que sempre se girou mais ou menos entre 40% de processos do Rio Grande do Sul, 40% do Paraná e 20% de Santa Catarina. Nós trabalhamos em vários estudos até há muitos anos e que sempre isso ficou muito bem imposto. Então talvez uma gestão, um trabalho político mais forte na época poderia ter trazido a sede do TRF para o Paraná, que até por uma questão geográfica poderíamos ter sido bem sucedidos. Mas hoje, como ainda historicamente ainda existe esse pleito da comunidade paranaense, pleito sempre defendido pela OAB, pelo IAB, pelas associações comerciais, enfim, há uma movimentação grande apesar da dificuldade do momento político
e financeiro também, de se criarem novos tribunais. Espero que isso seja removido, esse tipo de óbice, até porque já existe consciência de grande parte dos dirigentes do judiciário de que há necessidade de se criarem no mínimo mais 4 ou 5 tribunais federais. Então isso não é alguma coisa que está sepultada, mas está suspensa até por força de uma liminar concedida pelo Supremo há 4, 5 anos atrás e que ainda não teve o mérito julgado, né? Mas isso é alguma coisa que ainda vamos ter que enfrentar. Bem, então, como eu já falei rapidamente, o principal papel do STJ é exercido no controle da aplicação e da interpretação da lei federal através daquilo que os senhores todos conhecem como recurso especial. Daí dizer-se, às vezes, que não, vai-se a instância especial ou vai-se a instância extraordinária, conforme se queira dizer que se vai ao STJ ou se vai ao Supremo. Na verdade, então, o exercício do recurso especial é o mecanismo mais adequado onde se consegue realmente uma posição final, que deveria ser final, digo, porque na prática isso nem sempre acontece. Nós temos diversos tribunais estaduais que resistem muito a adotar posições já consolidadas no STJ e no Supremo. Eu até confesso para os senhores, nós da seção criminal, nós estamos tendo iniciativas de visitar tribunais de justiça e estabelecer uma coisa que a gente chama de diálogo interinstitucional, para tentar mostrar para eles o mal que essa, aspas, desobediência causa à jurisdição e à segurança jurídica nacional. Nós fomos ao Tribunal de São Paulo, ao TJ, fomos ao TJ de Minas, fomos ao TJ do Rio. Agora falta, entre os mais desobedientes, o TJ do Rio Grande do Sul, que está em 4º lugar, mas por isso que será o 4º a ser visitado. É interessante, os 5 TRFs não têm esse tipo de comportamento, mas historicamente São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são tribunais que deliberadamente dizem que que sabem que o STJ decide desta ou daquela forma, mas têm as suas convicções próprias e assim vão continuar. Então, mas nós estamos tentando, dentro dessa política da 3ª sessão, criar uma conscientização, porque nós também estamos chegando a um estado assim que beira a calamidade, você receber em um dia 50 habeas corpus com pedido de liminar. Ah, mas é excesso de litigância dos advogados? Um pouquinho. Mas qual é a maior responsável por isso? A desobediência dos tribunais. Vários advogados de São Paulo chegam lá e dizem: olha, ministro, desculpa, eu tive que impetrar esse HC porque o Tribunal de São Paulo ainda entende que mesmo o tráfico privilegiado é hediondo, mesmo após o Supremo já ter declarado que o tráfico privilegiado não é crime hediondo. Então isso é uma questão cultural. E aí já entramos um pouco nessa questão de uma certa desfuncionalidade do sistema. Porque não adianta eu chegar aqui e dizer que não, tudo é uma maravilha, tudo funciona de uma forma muito sensata. Se os senhores sentem isso, sabem desse excesso de litigância, sabem do problema que é ter um número de processos nessa ordem para a qualidade das decisões. As cortes são muitas vezes criticadas, e com razão, quando não raras vezes acaba o advogado tendo uma decisão, um despacho, no seu caso, que não tem nada com aquilo que foi pedido. É triste, mas existe. Dizem, não, é culpa do computador. Não, não é. Desculpe, para mim é culpa de quem subscreveu aquela decisão que não leu. Né? Vejam bem, o STJ, então, criado pela Constituição de 88, foi instalado em 7 de abril de 89,
Daí, este ano, nós termos completado 30 anos. E essa instalação se deu mediante o aproveitamento dos 27 ministros que integravam o TFR e da escolha de mais 6 para fechar o número de 33 ministros, que é o que a Constituição prevê. Foi estruturado desde o início em 3 sessões, segundo a competência. A primeira sessão, já desde aquela época, responsável pelo julgamento de questões atinentes a direito público, integrado pela primeira e segunda turma. A segunda sessão, responsável pelo julgamento de feitos atinentes a direito privado, e a terceira sessão, que quando foi criada, era responsável por matéria penal, locação e servidores públicos. É claro que isso, com a passagem do tempo e com o crescimento também da demanda criminal, é que se percebeu que havia alguma coisa ali que não fechava muito bem, e felizmente acabou se deixando a competência da terceira sessão só para processos criminais. Mas nós ainda temos remanescentes, alguns gabinetes ainda têm questões de servidores públicos. Me choquei esses dias quando nós julgamos na sessão um processo que discutia um daqueles índices de plano cruzado, plano real, para reajuste de servidores públicos. Coisa de 1989, quer dizer, 30 anos a questão ainda sendo discutida se tal servidor tem direito ou não ao 2%. Tá? Uma outra coisa, desde a composição também se estipulou que o STJ teria 33 integrantes, sendo 1/3 escolhidos entre desembargadores de tribunais de justiça, 1/3 entre desembargadores de tribunais regionais federais, e a Constituição comete um erro aritmético. Ela fala 1/3 em partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público. Eu não entendo muito de matemática, mas se formos dividir 11 por 2, vai dar 5,5. Então, o que acontece? Esse terço de 11 ministros, que tem que ser dividido entre a OAB e o Ministério Público, nunca será igual, porque 11 não é dividível por 2. Então hoje nós temos, eu fiz o cálculo esses dias, são 6 que vêm da classe dos advogados e 5 do Ministério Público. Então isso nunca vai ser, né? Aliás, é muito difícil, né, você ter mesmo nos quintos em que você consiga igualar. O próprio Tribunal de Justiça aqui 12 e 12? Ah, bom, então não dá briga, pelo menos. Vai dar briga assim mesmo? Puxa. Pois é, mas se é número par? Bom. Não sei. Bom. Apenas a título de noção histórica, eu separei aqui, existem vários julgados que marcaram esses 30 anos, e eu acho que seria interessante comentar pelo menos alguns deles nas áreas todas, assim, rapidamente, já indo para a finalização. Então, por exemplo, a questão da distinção entre companheira e concubina. Isso foi decidido em 1989 pelo Superior Tribunal de Justiça em um acórdão da relatoria do saudoso ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, que era extremamente competente, inteligente, e neste acórdão o Superior faz uma distinção entre companheira e concubina e ao mesmo tempo reconhece os direitos respectivos de cada uma. Lembram-se da questão, acho que já isso em 1991, do bloqueio dos cruzados nas contas correntes? Também assunto foi decidido pelo STJ, processo de relatoria do então ministro William Patterson. Prisão civil do depositário infiel. Lembram disso? Questão decidida também pelo Superior, num caso da relatoria do eminente ministro Rui Rosado de Aguiar, que era um grande juiz do TJ do Rio Grande do Sul.
necessidade de se aplicar ampla defesa e contraditória nos processos de aplicação de multas de trânsito. Também firmada a tese pelo STJ, acordam, aqui tem uma longa ementa, depois eu posso até deixar com o Instituto uma cópia. Esse trabalho aqui foi feito pelo ministro Luiz Felipe Salomão, e ele catalogou, nos 30 anos, um julgado por ano. Eu dou uma cópia depois aqui porque é muito interessante para a nossa memória aqui, não que nós aqui sejamos muito antigos, mas para que nós, nenhum de nós aqui pode ser taxado de ser, mas quando eu me lembro que eu frequentei o TFR, né, posso dizer por mim, né, como advogado. Aqui, indenização contra o Estado em fase de erro judiciário. Aqui o caso, o leading case, era um sujeito que ficou preso 13 anos indevidamente. Quer dizer, fixou-se a tese de que ao Estado cabe indenizar pelo erro judiciário de deixar um sujeito preso por 13 anos. Outro caso, casamento civil entre homoafetivos. Foi o STJ o responsável por legitimar este tipo de união. Claro que depois veio o Supremo a tratar com mais profundidade desse tema. Enfim, é um precedente do ministro Luiz Felipe Salomão. Tá? O crime de trânsito, se é de perigo abstrato ou de perigo concreto. Esse aqui foi um dos primeiros casos em que o STJ processou esse recurso no regramento dos recursos representativos de controvérsia, que foi uma criação até antes o novo CPC de 15. Então, um dos primeiros processados segundo essa sistemática, o que revela, aliás, o próprio CPC, né, deve ter vários processualistas aqui, ele parte para um novo modelo de priorização do precedente e de uma tentativa de redução de judicialização em massa, o que é muito bom. E em termos de STJ, posso dizer que a prática tem mostrado que o recurso representativo, o que a gente chama de recurso repetitivo também, ele tem diminuído o número de ações na primeira e na segunda sessão. Por quê? Porque em temas de direito privado e de direito público, nós temos conseguido agrupar as ações por temas. No direito penal, nós ainda não estamos conseguindo, estamos tentando adotar uma sistemática de que o precedente tenha um valor de peso na hora das instâncias inferiores observarem. Mas ainda não temos tido muito sucesso, principalmente por causa da história que eu contei. Se nem tribunais de justiça ligam para isso, quer dizer, então, esse foi um dos primeiros repetitivos quanto ao crime de trânsito ser crime de perigo abstrato. Quase encerrando. Esse muito interessante aqui, acesso ao conteúdo armazenado em telefones celulares ou WhatsApp. Isso nós temos discutido muito lá na seção criminal. Quem advoga no crime deve entender o que eu estou falando. No cível também, porque há provas para processos cíveis que podem ser, né, obtidas a partir de gravações de mensagens de telefone ou de e-mails, enfim. Mas a lei de acesso à informação, ela traz algumas restrições. E o que tem acontecido? Tem tido algumas apreensões de celulares por parte da polícia e tem se acessado a esse conteúdo sem autorização judicial. E as provas dali decorrentes acabam sendo anuladas em habeas corpus lá no STJ, justamente por esse vício, aquela teoria da prova, né, prova dos frutos, árvore dos frutos, né, poison trees, like coisa, fruit of the poison tree, é isso aí.
Então, com base nessa teoria, tem-se anulado muita... não a interceptação em si, mas aquilo que dela decorre que está sendo usado como prova. Contrário senso, quando há uma autorização judicial, o celular é pego, é interceptado e, enfim, tira-se dali o que a investigação ou o que a ação penal vai usar. Esse foi um precedente da relatoria do ministro Félix Fischer na nossa 5ª turma, em setembro de 2016. Eu já estava lá, participei desse julgamento, né? E, por fim, aqui um precedente do STJ que tratou tema recente que ainda está eclodindo, que é a questão muito interessante também da restrição do foro por prerrogativa de função, que o Supremo começou no ano passado e nós já, na linha do Supremo, já a Corte Especial nossa, que é responsável pelas ações penais originárias contra governadores, desembargadores, procuradores, conselheiros de tribunais de contas, já passou a adotar esse entendimento a partir do ano passado e semana passada até, não, nessa semana, nessa quarta, teve o julgamento da Corte Especial dizendo que em um determinado estado do Maranhão, não sei... Não, eu não sei, é que eu tô com o Maranhão, porque eu vou semana que vem para lá, mas não. A questão do Maranhão foi o Supremo que nessa semana decidiu que delegados de polícia não têm direito a foro por prerrogativa de função. Nós no STJ, não houve nesta semana, mas tem havido diversos julgamentos da Corte Especial que declinam da competência para a justiça comum de primeira instância, se for o caso, ou o máximo, né, segundo grau, se for uma ação que seja originária, né? Quando os réus são essas pessoas que teriam, em princípio, o foro no Superior Tribunal de Justiça. Está se aplicando aquele mesmo entendimento do Supremo, que para permanecer com o foro por prerrogativa, tem que ser um crime funcional no exercício do mandato. Então, se a atitude não se configurar nada que tenha sido durante ou em relação ao mandato, não se justifica. Foi uma interpretação muito interessante, eu acho, que o Supremo criou, e começou isso com senadores e deputados federais, né, que tem foro no Supremo, e isso foi se estendendo por simetria hoje a diversas autoridades que detêm esse foro por extensão. Vejam, alguns desafios nós temos para o futuro. Eu diria que talvez o nosso maior desafio seja nós gerenciarmos, nós temos uma forma de gerenciar essa quantidade imensa de processos que entram no STJ. Temos que racionalizar. Eu não sei exatamente se é através de emendas constitucionais, se é através de legislação restritiva, mas acho que pessoas sábias, estudiosas, processualistas, civis e penais, deveriam se reunir e chamar algumas pessoas do judiciário, também não sei quem, para discutir esse tipo de coisa. Porque nós temos que racionalizar, não é possível um sistema, e eu conto aqui um caso, só não vou dizer os nomes porque ainda está pendente de julgamento. Essa semana eu recebi um advogado no meu gabinete, era um habeas corpus, ele tem 2 clientes presos, e ele mesmo me confidenciou: olha, eu precisava que o senhor segurasse esse habeas corpus aqui, porque eu estou esperando a juíza de primeiro grau revogar a prisão preventiva, tem um habeas corpus no TRF com pedido de vista, e ontem de noite, no aeroporto em Brasília, eu soube que eles têm um habeas corpus no Supremo também. Quer dizer, as 4 instâncias simultaneamente decidindo a mesma coisa. É um absurdo isso. Não tem sentido. Como não tem sentido também que o Supremo já disse se possibilitar em um processo criminal a interposição de 20 recursos e que um júri leve 20 anos, 25, 30 para se fazer, quer dizer, coisas assim, ou mesmo que uma pessoa espere 20 anos para receber o 2% do IPC. Então
há várias assim, coisas que não são funcionais e que nós tínhamos que tentar racionalizar. Existe uma PEC, existe uma emenda constitucional tentando querendo criar para o STJ o mesmo mecanismo que existe para o Supremo Tribunal Federal, que é o da repercussão geral. Hoje só se pode interpor, só se julga recurso extraordinário no Supremo se a matéria tem repercussão geral. Isso está no parágrafo 3º do artigo 102. Havendo repercussão geral, ou seja, que o resultado daquela causa vai atingir uma coletividade de pessoas muito grande, muito significativa, é que se justifica. E tem dado resultado no Supremo, porque hoje o Supremo tem processado, tem julgado muito menos processos do que o STJ. A nossa PEC chama-se PEC da relevância, porque nós sugerimos ao Congresso que faça uma PEC estabelecendo que o recurso especial só poderá ser conhecido pelo STJ se houver uma relevância da questão federal. Não é como nós, esta semana, decidimos que um gato pode morar no condomínio com a sua proprietária, porque o condomínio não queria, mas ela foi até o STJ e teve, pela 4ª turma ou pela 3ª, o direito garantido de morar com o seu gato em condomínio. Quer dizer, um tribunal superior se reuniu nesta terça-feira, discutindo se um gato pode ou não. E não são raros, não. Veja, um dia nós, na 5ª turma, eu era relator de um furto de 200 gramas de carne moída de quinta. No meio do julgamento, eu parei, virei para os meus colegas e disse, olha, os senhores não acham que tem alguma coisa errada aqui? Nós estamos há 1 hora e pouco aqui, discutindo sobre um furto de 200 gramas de carne moída de quinta. Então, mas há uma perspectiva com essa PEC da relevância, com a conscientização, com talvez algumas medidas que nós todos pensemos, porque não adianta, quando você faz uma proposta dessa, você tem que colocar ordem, tem que pôr o instituto, tem que pôr magistrados, tem que pôr professores, para que saia uma discussão frutífera, porque todos, não tenho dúvida nenhuma, que todos nós aqui que somos parte da cena jurídica, temos interesse em que a jurisdição funcione melhor, funcione bem. Todos nós, senhores, eu, enfim, acho que isso é um pleito que só uma jurisdição favorecida, eficiente e forte é que terá condições de manter um Estado de direito, um Estado democrático, republicano, federativo de direito como nós temos. Tá? Agradeço assim imensamente por esse honroso convite, essa possibilidade de estar aqui conversando com amigos. E aos senhores também, muito obrigado por terem vindo aqui numa sexta-feira chuvosa, fria. Tá? Obrigado. Obrigado. Ministro Joel, saiba de todos nós, associados ao Instituto, que essa interação, essa comunicação direta com o magistrado nos é muito cara, justamente porque nós compreendemos quais são, não só, digamos assim, as ansiedades do magistrado, mas também para onde o tribunal vai caminhar. E isso nos dá o alento, nos dá a coragem, nos dá forças para que nós sejamos perseverantes, justamente para lutar por todas essas virtudes e todos esses predicados que ainda podem ser implementados dentro do tribunal. Eu vou abrir agora a palavra para algum questionamento, alguma pergunta que possa ser feita diretamente ao ministro Joel Paciornik. Pois não. Ministro, bem simples. Está funcionando? Bem simples. Pois não, meu querido. Não é de trocar a PEC da relevância pela PEC da desobediência? Sabe que é muito interessante essa sua questão, porque bastaria acrescentar
efeito vinculante e erga omnes a outros tipos de decisão que uma corte superior já tomou. Porque, pela regra constitucional, só tem efeito vinculante as ADINs e as ADIs, né? Isso é uma válvula de escape para que os tribunais digam, não, nós não precisamos cumprir porque não tem efeito vinculante. Agora, se não tem algo moral, se não tem algo cultural, algo psicológico, que tenha que vir escrito. Se nós conseguíssemos estabelecer um efeito vinculante, e que seria, entre aspas, punitivo, não sei de que forma, mas teríamos que pensar, pode ser interessante. Mas eu acho que uma providência não exclui a outra. Foi provocação pura, né? Não, mas foi provocação pura. O Código de Processo Civil empurra isso. Empurra. Começa um novo sistema de... O Código de Processo Civil diz que mitiga o livre convencimento. Mitiga. Só que parece que não tem sido... Mas aqui no Paraná não... Veja, aqui não, em São Paulo... duas reclamações em um mês. Duas reclamações porque são recursos repetitivos que o tribunal aqui não quer cumprir. Nós temos lá também. Muitas... Obrigado. Professor Ego. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao ministro Joel, né? Para mim é uma honra, nada obstante nos conhecermos há mais de 40 anos. Né? Eu não, deve ser outro. É uma honra chamar Vossa Excelência de ministro. Na verdade, apenas a compartilhar aqui a harmonia com as suas preocupações. Na verdade, desde a PEC Peluso, né, quando o ministro Peluso propôs aquela proposta de emenda constitucional que alterava os efeitos e a interposição do recurso extraordinário, que nós vimos nos preocupando, e compartilhar que talvez seja o caso também, que estamos aqui com professores, de pensar a propósito da alteração da estrutura dos cursos de direito. Porque enquanto nós estivermos pensando em direitos disponíveis a partir do primeiro ano da faculdade e a partir do segundo ano, se houver pretensão resistida, a solução é ajuizar uma demanda, né? Precisamos sim também cooperar com emendas constitucionais, cooperar com alteração do trabalho dos advogados também, parar de ajuizar tantos recursos quando se sabe que são desprovidos de razão, mas quem sabe até pensar um pouco mais na alteração da estrutura dos cursos de direito e a partir do segundo ano nós pensarmos em negociar. Em transacionar. A minha faculdade, pelo menos, não conta com aulas de negociação, de transação e de arbitragem. Assim espero. Faço votos. Aplaudo e acho que também é uma iniciativa que nós, professores, temos que tomar para alterar a racionalidade do funcionamento dos cursos de direito. Muito obrigado. Eu concordo perfeitamente. Eu acho que talvez uma das soluções para a desjudicialização, né, que é imensa, seria realmente tentar implementar essa cultura de solução de litígios por outros métodos, que faz tanto sucesso em outros países e que aqui ainda está... Tanto que nos cursos... Pois é. É que nós somos criados, somos formados para a litigância. Isso é cultural. Então, realmente, essas técnicas hoje tão boas de outras alternativas, a gente teria que pensar. Também como uma forma de... Porque não há outro país do mundo, isso eu digo com certeza, não há outro país que tenha um nível de litigiosidade tão grande quanto nós aqui. Francisco Zardo. Professor. Bom, o senhor falou em diálogo interinstitucional. Dos 100 maiores litigantes, 6 são órgãos públicos, bancos públicos ou entidades públicas. Há algum diálogo interinstitucional para que o poder público também se ocupe de reduzir a litigiosidade e, enfim, lotar os tribunais? Muito boa, muito boa. Quando eu estava no TRF, houve muitas iniciativas aqui da Justiça da 4ª Região em fazer conciliações, semanas, mutirões de conciliação, justamente com o poder público, ou seja, principalmente INSS e Caixa Econômica. Foram várias rodadas de negociação que reduziram muito o número de processos. Na época, eu integrava a primeira turma, que era tributária, e eu fiz várias gestões com a Procuradoria da Fazenda Nacional
para também tentarmos alguma forma de que a Fazenda abandonasse aquela cultura de que nós não podemos conciliar porque o interesse público é inconciliável. Então mas daí eu saí de lá, né, fui para mas parece que existe hoje, ano retrasado, eu tive lá na AGU em Brasília e me disseram que eles criaram câmaras de conciliação também em nível de poder público, mas eu acho que o volume de litígios é tão grande que ainda nós não sentimos o resultado disso. São só interorgânicas, só para mediar conflitos entre órgãos e entidades da própria administração, porque não bastasse haver litígio com pessoas privadas. Ainda havia litígio. A Fazenda brigando com o IBAMA, que briga com... Pois é, aí é coisa... É interorgânico. Tem que arrumar a casa antes, né? E sempre lembrando que hoje nós já temos, na verdade, um diploma Exatamente. que rege a mediação Existe entre os órgãos. Recente, mas que nós temos. Existe. Doutor Guido. Doutor Guido, gostaria de fazer um... Não. Doutor Santos. Professor Santos. Ilustre ministro, só para fazer um gancho com o que o Vossa Excelência disse, o doutor Egon, nós temos tido uma experiência muito interessante de diálogo, em que a gente percebe que não funcionam os meios alternativos no nosso país, em especial, apesar do incentivo do novo código, porque não raras vezes a ausência de respeito aos precedentes gera ainda a ideia de que eu vou continuar na litigiosidade porque talvez o meu caso possa ter um resultado interessante, é algo previsto. Comportamental, né? Como nós não temos verdadeiramente um respeito internamente, e às vezes até o próprio STJ, né, já que estamos entre amigos, às vezes ele próprio também volta atrás em períodos curtos da análise de alguns temas. Então, para baixo, o sentimento que fica é, puxa, lá não está tão bom, eu aqui às vezes me acomodo. Então, lamentavelmente, nós precisamos perceber que uma coisa leva a outra. Enquanto nós não tivermos uma consolidação dessa compreensão, seja no âmbito das cortes superiores, seja no âmbito das cortes estaduais, federais, isto não vai desembocar na previsibilidade, portanto, numa questão de possibilidade de meios alternativos, porque eu não vou ficar insistindo aqui, vou talvez fazer um acordo. Então nós precisamos ter essa percepção, senão não vamos caminhar no lugar nenhum. Eu concordo perfeitamente que essa cultura, esse credo de que como não há uma uniformidade nem entre as cortes, gera uma expectativa muitas vezes na parte, ou no advogado. Não, eu tento porque eu sei assim mesmo que a Câmara número tal julga assim. Agora, eu diria que sem querer nominar, mas vocês vão certamente saber de que eu falo. Vejam, por exemplo, nós lá no STJ, nós temos 2 turmas criminais, a 5ª e a 6ª, que compõem a 3ª sessão. Nós podemos ter algumas divergências dentro da 5ª, ou mesmo entre a 5ª e a 6ª. A partir da hora que esta divergência é levada para a 3ª sessão, que reúne os 10, e a sessão toma uma posição, todos esses 10 se curvam e cabem. Ao contrário do Supremo Tribunal, que se reúne em plenário, decide temas relevantíssimos e os ministros, alguns individualmente, monocraticamente, continuam decidindo contra. Então isso é um mau exemplo. Então veja, se o Supremo faz isso, pensa o desembargador, por que eu não vou fazer? O Supremo não respeita... Então é outra coisa que tínhamos que pensar. Ministro, fala. Eu estava aqui pensando, não seria interessante que o CNJ cuidasse de fazer uma lista de desembargadores e ministros com poucos precedentes? Olha, eu acho que tem certos casos que até seria caso de se levar ao CNJ. Tem. Mas, veja, assim, o número de queixas que eu recebo diariamente de advogados de São Paulo já seria suficiente para que a OAB de São Paulo ou o Instituto dos Advogados provocasse alguma coisa. Porque o CNJ terá que responder, de algum jeito ou não. Porque apesar de só se tratar de questões funcionais, acho que uma desobediência sistemática a um sistema e que gera esse grau de desordem, penso que o CNJ poderia fazer alguma coisa. Eu acho que sim.
Nada mais? Professora Doutora Rogéria, professora. Ministro, eu queria fazer uma colocação ao senhor bem nessa linha de respeito aos precedentes. Achei extremamente importante Vossa Excelência declarar isso aqui hoje. É uma preocupação enorme da advocacia. Mas nós estamos hoje verificando perante o próprio STJ uma certa restrição às reclamações, como disse agora, em relação ao descumprimento de precedentes, de recursos repetitivos. Houve aquela alteração quando o Código de Processo Civil entrou em vigor, da Lei 13.256. Há uma previsão ainda no Código, apesar da lei, de que seria cabível a reclamação por descumprimento de precedente vinculante, e há uma tendência, lamentavelmente, do STJ em combater isso em virtude do volume enorme de reclamações que podem surgir. O Instituto Brasileiro de Direito Processual está com isso, está atento a essa situação, quer atuar como amicus curiae nesta reclamação, que vai pela primeira vez discutir isso, e há uma preocupação de que dentro da corte, então, ministro, se entenda que cabe sim reclamação, sob pena de o precedente não ter nenhuma forma de ser exigido o seu próprio cumprimento. Pois é. Então, deixo aqui essa ponderação do IBDP, porque há uma preocupação de que as reclamações sejam admitidas nesse aspecto. Eu acho extremamente interessante a sua ponderação. Eu desconhecia esse fenômeno, que possivelmente deve estar acontecendo na primeira e na segunda sessão, né? Porque nós temos menos reclamações no crime e temos aceito parte delas quando é caso de descumprimento de julgado. Ainda não tivemos, que eu me lembro, quanto a descumprimento de precedentes. Mas isso eu vou... A cláusula de barreira. Realmente temos muito que conversar, né? Felizmente, né? Temos muita coisa para... Ministro Joel. Pois não. Perdão, mais uma. Professor Paulo. Encerramos, então, concluímos aqui a nossa sessão de perguntas. O professor Paulo Narim. Não, na verdade, uma pergunta, é só uma colocação na linha que o professor Igor mencionou sobre essas formas de solução de conflito que não por meio do litígio. Só para destacar e sempre chamar a atenção, e Vossa Excelência que é ministro, estar atento, que o STJ tem sido um amigo da arbitragem. Ora, por quê? De regra, o STJ confirma as cláusulas compromissórias, remete os procedimentos às câmaras arbitrais e tem sido, portanto, um grande protagonista da arbitragem no Brasil. Não só por iniciativa das partes, mas também, portanto, pela sua própria iniciativa. Há um caso ou outro isolado, basicamente um da ministra Nancy Andrighi, que ano passado quebrou essa regra. Mas isso tem sido muito estimulante, inclusive, para os tribunais estaduais. Ou seja, os tribunais estaduais também estão seguindo essa linha. Ou seja, nem todo mundo descumpre as regras do STJ, as suas orientações. Os estaduais também têm seguido. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto muito positivo, justamente para o encaminhamento dessas questões. Era só um comentário nesse sentido. Obrigado. Ministro Joel, inclusive, e também dando notícia aqui aos nossos associados, nós temos uma frente aqui dentro do Instituto, justamente para buscar as varas especializadas de direito empresarial e arbitragem. Porque se foi importante aquela manifestação do Supremo Tribunal Federal, né, dando, na verdade, o caráter da decisão arbitral de jurisdicional, mais importante foi, na verdade, a atitude do STJ em jamais encostar dentro do mérito das decisões dos tribunais privados. Eu diria, inclusive, que foi essa eficiência que, na verdade, fez com que nascesse a arbitragem dentro do nosso país. Antes que houvesse, digamos assim, essa manifestação do STJ, nós ficávamos numa total insegurança. E eu acredito que esse seja, na verdade, todos sabem do entusiasmo que eu tenho pela arbitragem, eu fico muito preocupado e às vezes manifestar a respeito desse assunto, mas nós sabemos que é uma das formas justamente que nós podemos desafogar e dar as grandes questões aos tribunais. E nós estamos então assim, da mesma forma, buscando sensibilizar o Poder Judiciário para que tenha varas especializadas de arbitragem e de direito comercial, exato, ou de empresarial,
que na verdade tem uma dinâmica absolutamente distinta, né? Mas a ideia é que também isso possa eventualmente transpor e ir para as outras áreas do direito, para que nós possamos, com juízes ou privados, né, também possam eles dar a sua resposta e contribuir para a justiça do nosso país. E nós sabemos que, na realidade, hoje, com essa carência de líderes, né, nós temos uma necessidade muito grande de, na verdade, nos apegar às instituições para que nós possamos ter essas relações sociais que nós tanto desejamos, o crescimento econômico que nós tanto desejamos ao nosso país, essa organização que nós gostaríamos de ter. Eu gostaria então agora de chamar aqui o nosso diretor, Luiz Felipe Cunha, para fazer a entrega de uma pequena recordação do Instituto dos Advogados ao ministro João Falcioni. Ministro, uma satisfação muito grande recebê-lo, receber um ministro no exercício da função aqui em nossa centenária instituição, e pode ter certeza que Vossa Excelência tornou essa típica manhã curitibana muito aprazível para todos nós. Passamos às vossas mãos um diploma relativo à vossa presença aqui, um certificado. E também gostaríamos de passar às vossas mãos 2 obras produzidas pelo Instituto dos Advogados do Paraná, o nosso livro do centenário, e a última revista publicada pelo Instituto, acerca dos 30 anos da Constituição, produzida pelo nosso... Que é a história do Instituto, né? Exatamente, a história do nosso Instituto. Na página certa. Meu ídolo. E essa é a última revista produzida pelo Instituto, sob a coordenação do nosso diretor, secretário Guilherme Lucchesi, que conta aí com vários artigos de membros do Instituto. Muito obrigado. E esse último trabalho é um trabalho produzido pelo Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados, que trata a respeito da visão do Instituto dos Advogados acerca do novo Código de Ética da Advocacia, que também passamos às vossas mãos. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Eu declaro encerrado, então, a nossa sessão.